Guerreiras do fim, as inimigas do fim. Até o fim. Isso mesmo, não, tá ótimo. Vamos orar, né, meninas? Encerrando essa jornada da Escola de Mulheres. Parabéns, dona Sara. Acho que dona Sara foi a fiel aluna presente desde o começo em todas as aulas. De verdade, eu valorizo sua perseverança, né? Um exemplo. Eu andei 6 horas para deixar mais ou menos. Parabéns, de verdade. Bom dia. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa manhã e pelo privilégio da gente se juntar, Senhor, para estudar a sua palavra. Foi um semestre tão abençoado, tão precioso, tanta coisa a gente aprendeu sobre vida cristã, sobre mulher, sobre casamento, sobre filhos, sobre tanta coisa, de maneira que o nosso caráter vai sendo tratado e melhorado e lapidado para chegar mais perto da semelhança de Cristo. Nos ajuda, Senhor. Eu peço que o Senhor seja sobre a Cíntia, que o Senhor acalme o seu coração e que seja o Senhor a falar através dela aquilo que o Senhor tem para essa manhã. Louvado seja o Senhor por sua vida, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerrar com chave de ouro, né? Deixa eu ver. Amém. Bom dia, irmãs. Bom dia. Graça e paz. Eu falo muito com criança, né? Com as irmãs, é a primeira vez aqui que eu tô falando, né? É uma alegria, uma responsabilidade, é uma honra falar da palavra de Deus e compartilhar, né? Daquilo que Deus primeiro falou comigo, né? Na lição, e poder transmitir isso aqui para vocês, né? Que seja um tempo bom, que Deus nos abençoe aqui nesse momento. Antes da gente começar, eu queria fazer uma oração também. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, por esse assunto que, ao mesmo tempo leve, mas tão profundo, e um cuidado do Senhor com o tema, com as nossas vidas, Pai. Então, queremos nesse momento te agradecer por essa palavra e te pedir, ó Pai, que o Senhor me use apenas como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor nos dê um coração ensinável e obediente ao Senhor, Pai. Nessa hora nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito através da tua palavra nas nossas vidas, e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as nossas irmãs que estão aqui e aquelas que não puderam vir, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, irmãs, nós vamos falar hoje de um tema, bom dia, de um tema bonito, né? Que é sobre a amizade. A profunda amizade entre Maria e Isabel. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Provérbios 17:17 é o texto, o versículo-chave da lição. E realmente, né, a gente vai falar de um assunto de amor de Deus em nossas vidas, cuidados, né, porque Deus nos dá essa orientação sobre a amizade, nos dá exemplos na Bíblia sobre uma amizade sincera, né, e profunda, como foi a de Maria e Isabel. Então, primeiro a gente vai contar um pouquinho da história, lembrar um pouquinho da história, né, o que aconteceu na vida de Zacarias e de Isabel, né. Então, lá em Lucas 1, versículo de 8 a 25, conta a história do anjo que foi falar com Zacarias. Vamos abrir a Bíblia em Lucas? Deixa aberto em Lucas, que a gente vai várias vezes consultar a Bíblia nesses textos, né? Vamos ler assim, cada um lê um versículo? Então, Lucas 1, de 8, obrigada, até o 25. Vou começar. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Ele foi escolhido com certeza, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava olhando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo.
Disse-me, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Ele terá a grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, que preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais e mudará para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria de Deus. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essa boa. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Quando finalmente saiu, eu consegui falar com eles, e perceberam pelos seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão do santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão do santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o Isso. A gente está lendo primeiro a primeira parte, que é Isabel e Zacarias, uma família que recebeu uma notícia através de um anjo. Imagina o impacto disso, né? A gente lê aqui, parece tão simples, né? Imagina o anjo desce aqui e fala: E aí, olha, você vai ter um filho, e seu filho vai preparar lugar para o Messias, vai converter o povo, vai falar. E Priscila. E imagina como foi grandioso isso, o temor e o tremor, você receber a visita de um anjo e ser falado isso. E o coração de Zacarias, né, como um ser humaninho normal, ficou com medo, com dúvida, né, questionou: Ó, sou velho, minha mulher é velha, ela é estéril. E todo esse coração incrédulo, né, ele estava ali perante o Senhor, servindo, sabia que ia ter uma promessa que ia se cumprir, mas mesmo assim ele duvidou. Sabe que acontece isso com o nosso coração de vez em quando? Né? Porque a gente olha os personagens, né, da Bíblia e parece que é um personagem, né? Parece uma história, mas na verdade são seres humanos com dúvidas e com sentimentos iguais aos nossos, né? E também nessa história, quando a gente observa que até Isabel se retira, né, da presença dos homens, o coração, como que estava o coração de Isabel, né? Uma mulher idosa, que não tinha mais energia, né, na nossa visão aqui, para ter um filho, né? Já era para ser avó, está sendo mãe pela primeira vez, né? Então, todo esse cenário e todo o contexto também da sociedade. Como que a sociedade ia ver uma senhora grávida? Né? Então, se colocar um pouco no cenário da história, né? Por que Zacarias teve pouca fé, ficou mudo, aí, ó, viu? Bem feito, né? Mas não, a gente poderia ter ficado nessa situação também, porque foi muito grandioso e, ao mesmo tempo, o coração dele foi temeroso, né? Tantas dúvidas, tantas questões que ele estava, né, passando ali. Então, aqui a gente vê a primeira situação. E a segunda situação é com Maria. Então, a gente vai abrir Lucas 1, 26, 38. E a gente vai fazer da mesma forma. Vou começar e as irmãs vão lendo junto, porque é importante ver o detalhe, né, da história. Então, Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento
a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Gabriel apareceu a ela e disse: Alegre-se, mulher, falando assim: o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perguntou-se muito e pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Você ficará grávida e dará a luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, e desde já o sexto mês, para aquela que 16 tem. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o Senhor nos deixou. Aí é outra família, né? Aqui, então, de Isabel, a gente vê que existe uma situação na vida da mulher naquela época, né? A mulher servia, o papel da mulher principal naquela época, né? Até os dias de hoje, mas principalmente naquela época era casar, ter filhos. Isabel, naquele caso ali, não estava cumprindo o papel dela, né? Então existia uma humilhação que ela estava passando, né? Naquele tempo. E isso era muito marcante na vida, né? Na sociedade, né? E no caso de Maria, solteira, noiva, eu fui ler um pouco sobre noivado na Bíblia. E existe um acordo financeiro quando você já está noiva. Então existe o dote, então já tem toda uma negociação também dessa parte financeira também acontecendo. Então Maria, noiva, já com compromisso, a família dela comprometida com a outra família, é anunciado a ela que ela está grávida. E ela não estava casada, não tinha um companheiro, e ela ia ter que levar essa gravidez perante a sociedade. O coração da Maria, você vê que o coração dela tinha mais fé, né? Ela, apesar de receber aquela notícia, não era uma notícia muito fácil para uma jovem virgem, né? Mas ela se colocou à disposição, né? O anjo deu a notícia e foi um pouco diferente do que aconteceu com Zacarias, né? Ela recebeu aquilo com fé e seja feita a vontade de Deus na minha vida, né? Então a gente vê o coração, né? Ela foi escolhida a dedo mesmo porque ela estava com o coração obediente, né? Com esse propósito que Deus colocou na vida dela e que ela não escolheu. Não foi ela que foi lá, Senhor, eu quero ser a mãe do Salvador do mundo, né? E ela recebeu essa notícia. E ela foi também avisada que a prima, né? Provavelmente uma prima, uma parenta, né? Uma parente. Ela estava grávida de uma pessoa, né? O João Batista aqui na história, que iria preparar. E ela já estava de 6º mês. E elas não moravam perto, elas moravam longe. Na Bíblia fala que elas moravam longe. E então a gente vai ver mais para frente o que acontece com as duas. Mas nesse ponto aqui eu queria destacar que a gente tem um milagre, mas a gente também tem julgamento. Né? Uma coisa maravilhosa aconteceu, duas notícias que ficariam em manchete, né? Primeira página do jornal, online ou físico, mas seria um milagre, né? Mas ao mesmo tempo o julgamento e a crítica daqueles que estão ao nosso redor, né? Isso acontece, será que na sociedade atual? Acho que sim, né? Mesmo quando as pessoas se propõem, né? Fulano quer ser missionário, vamos dar exemplo aqui, mas vai largar a faculdade, vai largar o emprego, meu Deus, vai ficar longe da família. A gente leva isso, esses questionamentos, é um exemplo, né? Mas outros assuntos, outras decisões que a gente vê, né? E às vezes até por fé, mesmo decisões de fé, e que a gente faz esse julgamento até mesmo dentro da própria igreja, né? Então é uma coisa para a gente
refletir, né? Bom, duas mulheres diferentes e parecidas, né? Isabel, uma senhora, né, idosa. Maria, jovem. Isabel era casada. Maria era noiva. Isabel era estéril e a Maria virgem. A gravidez em idade avançada, a outra com uma concepção virginal. Aí as coincidências, né? As duas foram escolhidas, as duas foram obedientes e as duas foram criticadas, né? Vamos abrir em Lucas 1:56. Quando Maria soube, então, que a Isabel estava grávida, versículo 56, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Então, quando ela estava com 6 meses, Maria soube e foi para a casa de Isabel para ajudá-la. Então, você vê a amizade, né? Ela deve estar precisando de ajuda. Eu vou para casa de Isabel. Então, a amizade, a distância, a notícia chegou, tomou urgência sobre Maria e Maria correu ao encontro dessa amiga tão querida, tão preciosa para ela. E também as preocupações que ela tinha na cabeça em relação ao que Isabel estava passando também, né? Alguém com quem se pode contar, né? Quais as dúvidas, e-mails e anseios que rondaram o coração de Isabel e Maria? O que vocês imaginam, assim? As duas estavam numa situação inusitada, né? A gente falou um pouco aqui, mas o que mais vocês acham que poderia acontecer ali com as duas, né? Vamos falar um pouquinho de Isabel. O que vocês acham que estava no coração de uma senhora? As senhoras podem ajudar até, né? O que passaria? Dona Sara, a senhora vai ficar grávida agora. E aí? Primeira vez. Pela primeira vez, exatamente. Pela primeira vez. A senhora nunca... Ó, primeira viagem. O que a senhora sentiria? Dona Flávia, Dona Sara? A gente acha que duvida, né? Espera acontecer. Porque se aquilo de fato é fato. Cair a ficha, né? Aí cai a ficha. A barriga começa a crescer. Aí depois que a gente vem engordando, Então, você imagina? E aí, Dona Flávia, como que seria isso? Que sentimento, que dúvida, que anseio que ia vir para a senhora recebesse uma notícia assim, agora? estranho, né? Lógico, é normal, né? Será que eu vou dar conta? Será que meu organismo vai dar conta de gerar um bebezinho saudável, né? Olha quantas preocupações, né? Então, isso aconteceu no coração também de Isabel. E de Maria, gente? As jovens aí. A Sarinha. Vamos lá, Amanda. Que de repente, você não casou ainda e vai ter neném. E aí? Naquela época. Dessa época é difícil, daquela época era 70 vezes mais difícil, né? Você ia ser expulsa da sua casa se não fosse apedrejada, você ia, né, ter que arranjar um sustento muito difícil, porque ninguém ia querer te dar emprego. Então, vai pensando aí. O que você sentiria, Sarinha? Acho que eu ia ficar muito assustada, né? Com medo que poderia acontecer. O que mais? Quer falar, Amanda? Eu fico com medo de julgamento mesmo, porque as pessoas não estão falando a meu respeito. O que falar do seu respeito, você não ia conviver com a sua família, você não teria um teto para ser acolhida, o alimento diário ia gerar uma decorrência disso, mesmo sendo um milagre. E a gente vê o amor de Deus na vida das duas, né? Porque Deus manda Zacarias, o anjo para Zacarias primeiro, para poder preparar o marido, porque o marido, imagina, ele estava lá fazendo serviço e sua mulher vai ficar grávida, né? Imagina, coração do homem, né? Então, preparou Zacarias, o chefe da família. E depois a gente sabe que Maria, Deus falou com José, né? Mandou o anjo falar com José para preparar e para cuidar da Maria. Né? Mas para acreditar na história, porque, gente, se alguém chegar aqui e falar, olha, né, tô grávida e não aconteceu nada, foi assim, como é que, né? Foi um milagre, né? Imagina ela falando isso e os outros, como que é essa recepção, né? muitos a lógica não fecha. Não fecha. Você está falando que você está grávida. Exatamente. Mas a gente
história? Sim. Não sabe que deu certo. Parece que isso me dá temor, né? Exato. A gente vê uma tranquilidade, Deus abençoe ela. O fim é feliz, né? A gente sabe que deu certo, mas ela não sabia naquela hora. Na hora que ela recebeu a notícia, era zero dizendo que ia dar certo no fim, né? Então, depois José aceita e tudo mais, só que é aquele momento, é aquele coração que a gente acabou de falar aqui, né? Cheio de temor, né? A gente vai abrir, então, a Bíblia em Lucas 1:39. Eu vou ler. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Então, ela se deslocou em uma região montanhosa para poder acudir essa amiga querida, né? E o outro ponto, Eclesiastes, vamos abrir aí. Eclesiastes 4, de 4-12. É grande. Vamos ver aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Vamos de 9 a 12, tá? Vamos ler? Então eu vou puxar um primeiro aqui e aí a gente vai. Então, Eclesiastes 4, de 9 a 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver, ai, porém, de quem estiver só, pois caído não haverá quem o levante. Se 2 dormirem juntos, vão ter ser tecido. Como, porém, não ter ser tecido sozinho? Sozinha a pessoa não risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda cansada e 3 fios não rebecam facilmente. Esse texto é bem conhecido, né? É um texto que fala também sobre amizade e companheirismo, né? Então, se você vive sozinho, você vai sobreviver, mas vai ser difícil. Tudo que tiver ao redor, né? Todas as circunstâncias que você vai passar na sua vida, você vai passar aquilo com mais dificuldade, né? E se você tiver um amigo, 2 amigos, 3 amigos, quanto mais amigo, melhor, mas principalmente a profundidade dessa amizade, né? Você vai passar mais suavemente pelos problemas da vida, né? Que eles virão, né? Os desafios da vida vão chegar até nós. A gente pode ficar sossegado, vai chegar, né? Só que como que a gente vai agir com relação às dificuldades dessa vida, né? Então, a amizade, com certeza, a amizade verdadeira vai trazer o consolo, o encorajamento, a fé e a esperança. Então, isso tem a ver também com a postura que a gente tem em relação ao outro, né? Então, quando alguém vem contar uma tristeza, né, uma situação inusitada, difícil de decisão, exemplo, né? Marido não tá dando atenção, não faz a janta dele, para de lavar a roupa, né? É assim que é uma amizade que encoraja, com consolo, encorajamento, fazer a vontade de Deus, né, na vida do casal? Com certeza que não é. Não é esse o conselho de uma amiga verdadeira, né? Não é pôr fogo numa situação que já está complicada, né? É trazer à memória aquilo que Deus quer, aquilo que Deus fala na Bíblia, para que a gente possa tocar aquela situação na escola, no trabalho, no casamento, criação dos filhos, para aquilo que Deus quer, né? Nos lembrar, porque às vezes a gente está naquela situação tão difícil, mas tão difícil, que não traz à nossa memória a palavra de Deus. E às vezes a gente está tão amargurado, tão desesperado, que através de um amigo, daquele consolo, traz o consolo, a fé, a esperança e o encorajamento para prosseguir. Vamos fazer uma reflexão aqui então, né? Você tem alguém para conversar e compartilhar alegrias, surpresas, dores e dúvidas? Você tem alguém cujos conselhos fortalecem a sua fé e encorajam a fazer o que é certo aos olhos de Deus? Você é visto como uma pessoa confiável, amável e acolhedora? O que você precisa melhorar para ser uma boa amiga? Porque às vezes a gente quer uma boa amiga, mas ser uma boa amiga, será que nós estamos conseguindo ser uma boa amiga? Nós vamos abrir então Provérbios 13, 20.
13:20 diz assim: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. É um ditado que diz que não quer? Diga com quem andas, eu direi quem tu és. Porque a gente pega, a gente estava brincando ontem sobre sotaque, né? Se a gente fica muito tempo no Nordeste, a gente vai falar oxe, a gente vai falar, a gente vai arrastar, a gente vai cantar, né, Lu? A gente estava brincando ontem. E se você vai para o Sul, a gente estava brincando com o Natan, e aí, já está falando guri, bate, né, brincando com ele. Porque é isso, porque quando você vai, a gente vai tomando forma, o linguajar da gente, às vezes a vestimenta, a gente vai puxando daquela companhia, daquela pessoa que você fica muito tempo junto, né? Então, o perigo também, né? Qual tipo de amizade que a gente precisa, né? Qualquer amizade serve. Melhor tá todo mundo junto, mas não me importa os conselhos e os pensamentos dessa pessoa, o comportamento. Será que é assim? Não é isso que a Bíblia diz, né? Que se a gente andar com insensato, nós vamos ser insensatos também, né? E 1 Coríntios 15:33. 1 Coríntios. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o conteúdo da conversa também, né? Também é importante, né? Na amizade, né? Você pode conversar com aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela vai te falar coisas, né? E vai te dar bons conselhos. Então, qualquer amizade serve. Para nós, não. Para nós não, porque nós não vamos fazer a vontade de Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus, não é qualquer amizade que vai valer a pena, né? Então Deus nos coloca aqui para a gente não cair no engano, né? Se a gente ler só a primeira parte lá, ficar 2, 3 juntos, parece que não importa, né? Quem, mas não importa. Deus dá orientação de quais tipos de amigo nós devemos buscar, né? Então a gente deve buscar na rua ou a gente deve buscar dentro da própria igreja? Ou dentro das igrejas, né? Qual que é a reflexão? A gente deve buscar quem tem o Espírito Santo de Deus, né? A gente reconhece que a pessoa ama Deus e quer fazer a vontade de Deus, né? Amizade guiada pelo Espírito Santo. Essa passagem é bonita, que é o encontro das duas, né? Que é Lucas 1, 41 a 45. Abre Lucas 1, 41. Sim. Nós vamos iniciar então no 41 e vai até o 45. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Pode ler, irmãs. Em nossa voz exclamamos: bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Porque tem uma grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que lhe chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Feliz é aquele que creu e se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Gente, é bonito, né? Porque ela só ouviu, oi, cheguei, né? E o coração de Isabel, o Espírito Santo se moveu e ela já reconheceu que Maria estava grávida, que ela já... Nossa, a notícia foi um negócio muito rápido, milagroso, né? Porque ela não mandou uma carta para Isabel avisando, né? Não conta aqui, pelo menos na história, mas ela já reconheceu que a criança era o Salvador, né? Ela até fala, né? Ela se coloca perante a jovem, olha, uma outra coisa cultural, né? Aqui no Brasil também, mas lá naquela época era mais ainda. Uma idosa saudando dessa forma uma jovem. Ela podia ter ficado com ciúme, ela podia ter ficado... Por que ela vai carregar o Salvador? Eu sou mais velha, eu que devia carregar, né? Meu marido é sacerdote. Exatamente, sacerdote, poderoso lá na igreja.
Então, pelo contrário, né? Houve a saudação de Maria, Isabel foi tocada pelo Espírito Santo, Isabel reconheceu que a criança que ela estava no ventre era o Salvador, a mais idosa honrou a mais jovem e louvou a Deus pela bênção graciosa, né? Que ela recebeu, e abençoou, reconhecendo o seu papel maravilhoso, né? No plano de Deus. Com o coração cheio de júbilo e alegria e fé, Maria louvou a Deus com um cântico maravilhoso, né? Que está também em Lucas 1, de 46 a 55. E isso aconteceu depois que ela encontrou com Isabel. Esse louvor aconteceu, não foi quando ela recebeu a notícia, mas naquele momento em que a parente dela, a prima dela, reconheceu e trouxe conforto, falou assim: você tá grávida? Como que você tá grávida? Conta isso, como que foi, né? Não foi assim? Ela acolheu, né, a Maria, e a Maria conseguiu sentir a graça de Deus na vida através da amizade da Isabel, e ela conseguiu louvar a Deus e fez esse cântico maravilhoso que eu queria compartilhar com vocês em Lucas 1, 46 a 55. A gente está lendo bastante, mas é tão maravilhoso o encontro delas que a gente precisa ler um pouco mais. Então a gente vai ler responsivamente, assim, vocês podem ajudar, né? 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra no meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Demonstra-nos misericórdia a todos que o têm, geração após geração. Agiu com seu braço valorosamente, as pessoas que de coração alimentado com pensamentos soberbos. Derrubou governantes nos seus tronos, mas exaltou os humildes. Da fartura aos que têm fome e manda os filhos embora com as mãos vazias. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. E assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a suas descendentes para sempre. Então foi logo após o encontro, ela conseguiu externar essa canção, né? Ela conseguiu colocar várias coisas aqui, né? O louvor a Deus, a preocupação dela com aquelas pessoas que estavam falando, né? Tá, que fala, mostrar que Deus usa os humildes, ele exalta, né? E envergonha aqueles que têm poder, que Deus faz isso mesmo, né? Pega um estéril e dá a gravidez, e a promessa vem dali, pega o mais jovem em lugar do mais velho, o segundo filho, em vez do primeiro, que já tem honra. Deus faz isso na Bíblia o tempo todo, né? Para mostrar pra gente que ele é que põe, ele que faz, né? Não é a hierarquia normal da sociedade, né? É ele que estabelece, né? Então, aqui no cântico dela você vê várias coisas, né? E ela foi no momento que ela fez a saudação, depois vem o cântico, e depois a Bíblia fala que ela foi embora depois de 3 meses. Com o coração mais leve, né? Com a fé mais restaurada, né? Mais cuidada. E é bom ressaltar aqui que quando ela faz esse cântico, né? Ela relembra os promessas de Deus. Sim, quando também. No início ela disse: meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, né? Porque ela viu que ali estava a bênção dela. E ela lembra a bênção de Abraão. Não, a gente vê que ela é uma mulher temente a Deus, ela é uma mulher confiava no Senhor e esperava nas suas promessas. E que nesse momento Deus agraciou, né? Para ser a mãe de Salvador. Porque Deus condenou pelo coração. Exatamente, ela fala aqui, ela lembra, então quer dizer que ela também conhecia as promessas e aguardava essa promessa, né? E nós temos uma promessa também que a gente está aguardando, né? Que é a volta de Jesus, né? Que a gente vai vivendo o dia a dia esquecendo às vezes, né? Que ele falou que vai voltar. E se ele veio, às vezes eu brinco com o meu chefe lá, o que está escrito na Bíblia normalmente acontece, né? A gente brinca assim, quando a gente quer lembrar de alguma coisa, eu falo para ele: olha, o que está lá normalmente acontece, parece que 100% das vezes. Então Jesus vai voltar, né? Então não temos que temer, né? Que realmente isso vai acontecer. Vai demorar mais tempo? Também demorou aqui para Maria, né, gente? Pensa no tempo que foi lá, a promessa lá em Gênesis até Maria, até aquela situação, demorou muito tempo, muitas gerações passaram, né? E é a mesma coisa com a vinda de Jesus, né?
Nós estamos esperando, muita coisa passou, talvez muita coisa ainda vai passar, mas Jesus falou que vai voltar. E se ele falou, vai acontecer, né? Muito bem, irmãs. Antes da gente ler a conclusão aqui, eu queria fazer uma reflexão, né? Então, sobre a lição, a gente deve buscar boas amizades, mas a gente tem que buscar ser boas amigas também, né? Então, acho que isso que falou muito ao meu coração, né? Não só ter boas amigas, mas ser boas amigas também, né? E olhar para nós dentro da nossa comunidade, da nossa igreja, né? E buscar isso, ser intencional, né? De buscar essa amizade, fortalecer os nossos laços, né? Para que a gente possa suportar umas às outras em todas as situações, nas alegrias, nasce um filho, a gente fica louca de alegria, vai casar, né? E quando a gente passa por dificuldades também, perdeu um emprego, teve uma dificuldade na saúde, que a gente possa ser esteio, ajuda de uma para as outras, né? Das idosas para jovens, a gente adora, né, Dona Flávia, as meninas lá querendo ver álbum de casamento e isso não ser um empecilho de amizade, né, das mais jovens com as mais velhas e assim por diante. Sim, Oi, coisa que me chama a atenção, né, pela Giovana, você está falando aí, é o dispor, né? A verdadeira amizade, ela se dispõe a ir. Sim. A gente vê aqui que ela, naqueles dias, dispôs para ir frequentemente a região montanhosa. Deu trabalho, né? Muitas vezes hoje, a gente está muito acomodado nesse. Hoje tem WhatsApp, mas a gente deixa de assistir né? Porque nada substitui, né, o olho no abraço, todas as vezes não fala nada. Mas um simples abraço que você chega na pessoa, né, a gente fortalece a pessoa. Então a gente tem que ter esse cuidado nos dias de hoje. Sim. Não ficar nessa comodidade, mas sair e ir, porque tem tantas pessoas dentro do nosso contexto precisando. Sim. E às vezes a gente está tão insensível a isso, que a gente está vivendo num mundo de tanta tecnologia, que a gente acaba se afastando fisicamente, né? Então é algo que a gente precisa alertar. E até esse trabalho que está sendo feito com as mulheres, né? É uma oportunidade de fortalecer esses vínculos, né? A gente não vai conseguir ser amiga, amicíssima de todas ao mesmo tempo, né? Mas sempre tem aquela irmã que você pode chegar com mais intimidade, né? Para a gente criar intimidade, a gente precisa conviver, né? E a mesma coisa, eu tinha levantado outros versículos também, queria comentar com vocês, que quando a gente ainda não tem uma amiga ainda que a gente possa confessar as nossas dificuldades e compartilhar dessa forma, nós temos Cristo, né? E lá ele fala que ele morreu pelos seus amigos. Então ele nos chama a uma intimidade também, né? Então, enquanto você está procurando essa amiga ainda para ser aquela amiga, sabe, de luta, amiga de oração, amiga de aconselhamento, Deus quer também isso. Ele fala que quer isso para a nossa vida, que a gente tenha essa comunhão e a gente consiga compartilhar entre nós. Mas também o que nos consola é saber que Jesus é esse amigo. Ele quer, ele já falou, eu estou disposto. Eu quero. Pode entrar na minha presença que eu estou sempre disponível para ser seu amigo. Mas você precisa querer uma intimidade comigo para a gente ser amigo, né? E aí, a conclusão, né, a Cris acabou citando isso, né, que uma sociedade marcada pelo individualismo e egoísmo, parece ser difícil encontrar uma amiga como Isabel, mas a Bíblia nos mostra que cuidar um dos outros é um exercício de mutualidade, que revela o amor e a graça de Deus, né? Então, cuidar uma das outras mostra a graça de Deus, né? Então, a gente tem que querer amigas, mas a gente precisa querer ser amigas também, né? Uma das outras. Vamos abrir Tessalonicenses, então, para a gente terminar esse momento. E eu tirei a minha marcação. Vou pedir para uma irmã ler para a gente. Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos todos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Como também estáis fazendo. Então é uma ordem, né? É para consolar um ao outro, né? Não é se quiser, é para fazer. É para cuidar um do outro, porque Deus nos ama e Ele quer que a gente cuide um do outro, porque Ele sabe que a gente vai passar por tantas situações diversas, né? Então essa é a mensagem. Eu queria orar e fazer uma dinâmica se der tempo, tá? Se der tempo. 15 minutos? Que bom, vai dar tempo de fazer a dinâmica, então.
Irmãs, eu espero que, né, Deus tenha falado o coração das irmãs. Falou comigo que às vezes eu quero muito amigos. Mas será que eu estou exercendo isso da forma que Deus quer, né? Então, Deus falou comigo primeiro, por isso que eu falei que Deus fala primeiro com quem estuda, né? Mas espero que as irmãs também tenham recebido isso, né? Como um alerta e para um 2024 mais amigável, né? Cheio do Espírito Santo, que a gente possa se fortalecer. Vamos orar, então? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o teu cuidado, o teu amor é grandioso, foi grandioso na vida de Isabel e de Maria e é também conosco, Pai. O Senhor cuida de nós e nos incentiva a cuidar uma das outras, Pai. Que o Senhor nos dê um coração obediente, nos prepare para amar mais, nos dedicar mais, dar tempo nas coisas que realmente são importantes, Senhor. Que o Senhor nos dê essa visão de prioridade e que nossos relacionamentos sejam fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, Deus. Nós te louvamos por essa palavra que nos traz consolo, conforto, encorajamento e fé, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que nessa hora, nesse momento de dinâmica também, o Senhor se manifeste no coração das nossas irmãs, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, dinâmica! Então, nós vamos fazer o seguinte, nós somos